Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigail. Bendito seja mais uma vez entre nós. Bendito quer dizer bem. E o bem que significa o benefício que possa estar no verbo, já que dizer faz parte do verbo. Então, bendito quer dizer entre nós que estejamos no interior do bendito, do bem proferido, do bem instalado. E principalmente, o que quer dizer esta ordem? Portal de ficação, pleito ecumênico da verdade, que o bem proferido quer dizer que é um poder inato da natureza humana, que sois e somos todos nós. Então o verbo significa a ferramenta divina de articular e fazer da criação se manifestar. E a criação que se manifesta aqui, em proveito desta inteligência que aqui reina, em princípio, desde o princípio entre nós, e sempre será este grande princípio, enaltecer aquilo que tornou-se quimeras em nossa vida, em nossa manifestação. Enaltecer que em primeiríssimo lugar, em fundamento total e absoluto, somos filhos do Criador. Profetiza-se assim. E o Criador, que sempre olhamos para cima para saber que distância estará este algo que significa o Criador. Então poderemos proferir e dizer assim, e articular o dizer para todos vós e para todos nós. Instala-se de nós a possibilidade de ter a revelação disto. Tudo que vibra e tudo que chega e faz vibrar, pouquíssimas irradiações, e tira entre nós e faz a vida estar. Prova por em si mesmo este significado. Quer dizer que o que é equidistante, o Criador da criatura e de todos os reinos possíveis. E onde reina a criatura, onde se manifesta, e onde possa expressar neste mundo. Então, do quimeras, o princípio do quimeras, do que nada, de todas as preocupações ambulantes que temos nesta terra, isto é magnitude máxima. Então, somos capazes de articular o verbo, de profetizar caminhos, de traçar direções, de fazer conjugado disto que profetizamos, o caminho e a direção, o sentido de que há norteado um sentido. Então saibam todos vós, de aquilo que adentra para nós, recepcionamos do sentido e direção, se retirado isto, entupir isto. Estamos num elo perdido, este elo perdido lá no nosso ser diz, eu não sei mais onde estou. Então, o sentido e a direção, a legalidade disto, que entra dentro da lei, de que recepcionamos isto, temos sentido e direção. Mas não é quimera, sentido e direção. Retira isto. Retira que quando encerrado este pleito, estiverem lá fora e não souberam o que é sentido e direção, batereis em alguém falando, onde será que é meu lar? Qual o meu caminho? Por onde que será que estão? Será que vou dormitar aqui até se reconhecer de novo? O que simplesmente sabemos, reconhecemos e sentimos. O que é direção e sentido?
Então saibam que nos grandes manicômios existe algo. Algo perdeu a capacidade de recepcionar o que é o sentido e a direção. Então anda a esmo. Simplesmente anda a esmo. Isto tratamos assim no interior desse portal de edificação pleito ecumênico da verdade. Que tudo que trataremos agora, num grande princípio, e sempre formatado num princípio de que simplesmente, num princípio insignificante, se perderes a capacidade de recepcionar do grande Criador, de que não existe algo sentado que seja o Criador, de que em si mesmo é a própria manifestação, e perdêssemos o sentido e direção, ficaria a esmo, caminhando a esmo, e talvez o vosso lar estivesse a alguns metros de distância. Então, porque isso por acaso significa que é quimeras, que abrimos o portão e simplesmente sabemos onde vamos, isto é divino, é um milagre. Se não repetindo, recepcionássemos no lugar da irradiação da lei. E de que a lei em nós, se tirarmos ela e não recepcionarmos isto, o que significa a lei, além de não estarmos sem direção e sem sentido, estaríamos dentro de um propósito subhumano. E um propósito subhumano pouco importaria, apenas porque não recepcionaríamos a vibração, que a irradiação, no interior da vibração existe, e a radiação é o que mais sutil possa ter, depois vem a vibração. Então a vibração é calculada, a vibração é até norteada por aparelhos, a vibração. Mas a irradiação não. Mas a irradiação faz vibrar. E a vibração, nós entendemos bem que sabemos da vibração. Então os aparelhos podem notar que existe vibração. Podem notar até que temos chakras, como dizem, 7 principais, que norteiam alguns milhares por todo o nosso organismo, físico, semifísico e espiritual. Então as radiações é notada e sentida pelo que é mais sutil, o espírito. E as vibrações são o que é mais sentido, da mais sutil possível, no aspecto material que temos, no aspecto orgânico que temos. Então, do que possa ser mais grosseiro possível, que poderia ser irreconhecível, uma rocha. Então, numa rocha, a vibração norteia e ela expande a vibração, cada tipo de rocha. E a irradiação se faz. Então, não há o que, nessa toda a criação, que a vibração e a irradiação não esteja, senão não existiria. Não tem como não existir. E se existe uma rocha, aqui existe a rocha em todos os planos da vida. E as rochas significam que elas recepcionam algo e expandem e se multiplicam. Então, desde a rocha mais endurecida, nós recepcionamos algo disto, da mais das profundezas possíveis. Então, se há rochas em outros modos de vida, se há rochas em outros planetas, elas recepcionam e expandem, atingem toda a criação, inclusive esta criaçãozinha aqui, que somos nós, encarnados e desencarnados. Então, como todos aqui estão, ou daqueles que vislumbram pela primeira vez que aqui estão, e muitos que vislumbram muitas vezes, saibam, o prefácio, o preâmbulo, aquilo que vai originar o que é mais importante para nós aqui, é enaltecer o que virou quimeras no nosso espaço que caminhamos nesta terra. Quimeras, nada. Eu ganhei de presente sentido de direção. Se ele senão também estaria no manicômio. Nós realizamos o sentido de direção.
Então aquilo que foste todos vós, um princípio daquilo que vai crescer, quando bem pequenininho, sabe a direção e o sentido da casa, sabe o sentido e a direção da mãe, e sabe o sentido e a direção do pai. Não porque os pais ensinaram, porque vieram consigo mesmo, dentro da capacidade de recepcione o que sentido e direção é natural. Mas se uma pequena não tiver sentido e direção, talvez não receba, não possa recepcionar algo e seja um autista. Não recepciona o que é natural recepcionar da criação que vem para nós, sentido e direção. Então, quando sentido e direção para todos vós é tão natural, saiba que sentido e direção, quando se torna um milagre, não uma casualidade, mas se torna algo imprescindível e temos a revelação disto. Então podemos entender de nós mesmos e temos a revelação. Onde o meu sentido e direção me levou para esta vida? Onde é? Então, para cada um que recepciona, levou para um sentido e direção totalmente distinto um do outro. Mas permeia algo. Onde possa dar, onde nos levou? Se tiver dor, onde nos levou nosso sentido e direção? Não há o que faça trazer dor para nós. É a própria dor daquilo que recepcionamos, que poderíamos recepcionar muito mais e que não seja uma casualidade, seja algo imenso. Aí temos uma revelação de que ele percebe desentupir em nós a recepção do sentido e direção. Quando recepcionamos como um milagre sentido e direção, temos uma prisma de algo. Então podemos entender que algo em nós, dentro do sentido e direção, poderia dizer, não sentido e direção que me levou para o meu lar, mas parece que tem outro lar, maior do que este lar. E tem um instinto na capacidade do que eu possa sentir, naquilo que na capacidade que eu posso inteligenciar, de que nós, parece que este lar que eu tenho é pequeno, e dentro do meu sentido de direção parece que eu tenho um chamado de um lar grande, da minha grandíssima família. E se estiver entupido, o nosso sentido de direção é capaz de caminhar apenas alguns metros, alguns quilômetros. Então, sentido de direção tão corriqueiro. Então vamos elevar esse corriqueiro, quintenciá-lo, fazer vibrar muito mais. Se caminhamos muito, se irradiamos mais naquilo que é natural nosso, que recepcionamos do Pai, sentido e direção. E se quintenciamos, deixamos mais sutil, vamos sentir entre nós todos, de que parece que o sentido de direção corriqueiro nos levou muito próximo. Poderia nos levar, tem um sentido de direção maior para todos nós. E quanto maior esta recepção, mais podemos saber. No fundo, âmago da minha alma, parece que existe, eu sei que existe algo que me aproxima mais e mais e mais do Criador. E teremos um instinto, algo em nós, que podemos saber como estou longe do Criador. De que tamanho da minha recepção, que virou quimeras, me levou para onde? Talvez muito mais distante do que quando chegamos desta terra. Mais distante, não mais próximo. Sabe o que significa mais próximo de sentido de direção? É que no sentido de direção tem um cheiro agradável. Quanto mais quintenciado, o sentido de direção nos leva para algo mais quintenciado, de agradabilidade, de bem-estar, de boa-ventura. Quanto mais longe, nos leva no amargor, na dúvida, naquilo que não nos faz estar empenhado do Pai, e menos
e mais incriado do mundo. E a correspondência do mundo vai ficando muito maior e enorme. Somos quilates donos desse grande mundo externo, imenso. Então temos no quilátero sentido e direção ainda, porque é isso que trataremos de fazer, tornar que aquilo que recepcionamos de sentido e direção, sabemos exatamente onde moramos. Isto é um espetáculo ou é nada? Se este sentido e direção for aprimorado, se ele ficar sutil, profundo, então sabemos que não estamos no final da jornada. Estamos onde ficamos para estacionados. Onde que estou estacionado? De que tamanho? É aquilo que eu estou perto, mais em boa ventura, ou naquilo que nos repele, que repetindo, nos traz amargor. Então saibam todos vós, este que se manifesta aqui, um ser humano da natureza espiritual como todos vós, onde se articula o verbo, onde tem linguagem, onde podemos inteligenciar, raciocinar, memorizar, onde podemos, dentro do nosso emocional, sentir as coisas mais baratas possíveis ou das mais ricas. Então estamos entre a quimera, ou barato, ou daquilo que podemos recepcionar. Mas o que é rico, dentro do nosso emocional, do que sentimos, é sentir pelo barato, é sentir daquilo que podemos ter prejuízo, não. E sabe o que é caro? Estar rico, na capacidade emocional de estar rico, de nos saber e nos sentir dentro do emocional, que somos filhos de Deus, filhos do Criador, filhos de Olorum, filhos do que quiserem, mas daquilo que faz tudo se manifestar. Então vamos sempre evidenciar o que tratamos como quimeras, como uma coisa mais barata que possa existir, ou tratamos de um milagre existencial, não quimeras. Se partindo disto, bem do começo mesmo, retornando do mais possível, mais simples do que podemos tratar, onde tudo virou quimeras e nada mais é milagre. Então dizem, todos os clarividentes, os místicos, seja em qualquer paralelo, encarnado ou desencarnado, de que temos 7 entradas principais, visíveis pelo vidente que vê a parte mais grosseira, e depois ele aprofunda-se na parte mais sutil. Então podemos tratar, como todo mundo trata neste mundo externo, que temos 7 entradas principais, e aí denominamos de chakras. Esta é a parte mais grosseira. Esta é aquilo que mais grosseiro podemos ver como entrada, que tem cores, e que tem manuseiros, e que sabemos que estes representam aquilo que vai fazer vibrar a vida. E que este é o primeiro chakra. Depois tem mais 7 profundamente. O mais sutil é o espiritual. O mais grosseiro é o orgânico. Todos se entrelaçam. Só que apenas o mais orgânico temos a sensibilidade para tal. Então não podemos dizer que destas 7 entradas principais, que está ligado ao corpo, ao semifísico, mas ao ultrassemifísico, e que existe uma totalidade disso. Mas se prosaicamente tratarmos disso, vamos entender que nosso próximo tivesse uma pequena evidência de que esses 7 pontos principais eram os mais importantes de todos. Cada ponto vibratório, a irradiação faz vibrar. E a irradiação é tão sutil, que penetra tudo até o último, da mais sutileza possibilidade.
Então a irradiação que permeia tudo é o mais divino possível. Estamos falando de milagre. Só que esse milagre, desde que todos vós fossem bem pequenininhos, no útero, na formação deste, até que se integrasse espiritualmente a vossa vontade e o vosso sentido de direção que vinha para esta terra. Se isto for banal, então nos tornamos banal. Somos um milagre banal. Somos um milagre quimeras. Então, neste prefácio, no interior do portal de edificação pleito ecumênico da verdade, que dentro da lei tem uma petição, e se que pudessem caminhar além do quinto elemento, como sempre trataremos aqui, para o sexto, para o sétimo, de lá virá uma vontade, e vem um verbo, e vem um som. Isto se manifesta. E na petição deste portal de edificação, era que pudesse haver um congressamento de muitas ordens. E dentro de uma premissa, poderíamos fazer um cercado de diamantes mais raros possíveis, que ninguém sabe o tamanho, nem esse que se manifesta. E nele passa-se pouco. Toda essa tensão humana, externa, que chega para todos nós, e nos faz virar do avesso para lá e para cá, em chamados imensos, ininterruptos. E nossa atenção permeia para lá, para cá e para todos os lados. E então vamos ficar sentados e quietos. Sentados e quietos e para todas as partes. Então eu vou deitar na cama e viver todos os chamados. Então se tiver um chamado muito importante, não será ouvido. Então nessa petição, inclui-se que pelo menos o tamanho de um dedal de todos os chamados seria suficiente para que não houvesse. E teriam a prova máxima de tudo, que somos derivados de uma equação só, mais simples possível. O que acumula em nós está acumulado, a potência de Deus em nós. Ou está se esvaziando nesse mundo. Se ela potencializa e se ela está, mais sensível estaremos. Todas as entradas vibracionais nesses 7 pontos principais se aprofundam. Então a sensibilidade é maior. E a radiação se aprofunda do sensor máximo que podemos ter, de que somos um milagre. Então, a equação, quanto mais essa potência do Pai estiver acumulada em nós, maior sensibilidade. Quanto menos sensibilidade, mais embrutecimento, menos instinto, menos competência de saber que estamos no engano ou não, menos competência de saber que quanto nos enganamos mais do que quando chegamos, e de que toda a nossa atenção divina está nas quimeras do mundo, naquilo que podemos acumular muito mais que precisamos, infinitamente mais que precisamos, em detrimento daqueles que precisam ainda muito menos, e de que está natural e isto é legal, dentro do que ficamos grosseiros. Então o que se chama justiça está tão distorcida nesse mundo externo como está a legalidade, porque a legalidade é o que pode se tornar legal. E tirarmos a capacidade de que somos cúmplices desta ilegalidade. E a legalidade tirou a cumplicidade, ficamos mais embrutecidos ainda. Isto significa que estamos enaltecendo o que somos, apenas do que simplesmente somos, não do que a complexidade externa vai nos tornar melhor. Do que a simplicidade absoluta, e com a simplicidade é o mais próximo daquilo que possamos reconhecer, que viver não é quimeras, que corresponder à vida não é quimeras, que o sentido de direção que temos tão usual como sempre tivemos desde pequenininho
Não é. Recepcionamos a capacidade. Então, bem pequenininho, ele apenas recebeu a capacidade de tudo que é da natureza humana. Sentir, pensar, sentido, direção, conhecimento. Geração, concepção, porque concebe e gera. Tudo isto é absoluto. E é uma equação exata, incontestável. Quanto mais grosseiro isto, mais insensíveis. Menos cúmplices, menos corresponsáveis. Toda a responsabilidade do outro, menos minha. Isto para todos vós, e que trazemos aqui, significa a proeza de abrir o portão e saber diretamente que quando vão para casa e o sentido de direção existe, é um milagre que recebeste. Não manufatoraste isto. Nem vossos pais o realizaram. Deus realizaram vossos pais. Realizaram a proeza de multiplicar isso através de um milagre. Um milagre que faz outro milagre, todo milagre. E quando nascemos tão embrutecidos no mundo e tão embrutecidos. E temos cálculos que podemos nos justificar de nossa grosseria para o resto da vida. Então a sensibilidade estaria algo. Sou corresponsável nesta terra de cada passo, de cada ato. E o que levará a isto, levará a algo que estará paralisado. Sempre num sentido de direção que é muito simples. Que tamanho nossos pés alcançam a nosso sentido de direção em tudo que permeia a nossa vida. Então isso no portal chamamos de revelação. Então não é acumular mais um conhecimento, indicar mais um, porque já temos milhões. Não é o que podemos discutir disto. Nem de que podemos levar para fora. Algo que se completa. Queremos a revelação através do mais simples possível que tenhais nesta vida. Do mais simples. Do simples se tornar banal. É um passo. E depois que é a banalidade, se somos grosseiros, para não estar enaltecido, porque simplesmente sabemos chegar em casa, o que vai ser? Então podemos ter externamente automóveis no futuro que guardam na memória o sentido de direção que não temos. Então se perdemos o sentido de direção, eles nos levam exatamente aonde? No mapa externo, onde precisamos morar. Só faltava isto. Então salvaguardar a singeleza e a dinâmica divina em nós é apenas reconhecermos em termos da revelação de quanto às vezes somos tão grosseiros, tratando das quimeras como tudo, e desdenhando para lá ou algum lugar aquilo que nos faz, nos realiza, nos trouxe. Que temos uma matriz própria da natureza humana e espiritual, de que podemos estar nesse planeta ou em outro, podemos estar em uma múltipla camadas de vida espiritual, das mais imundas, das mais cegas, das mais escuras, as mais deslumbrantes, mais claras e mais iluminadas. Então se isto reina, não é discutível para nós. Por que será que precisamos ir para o escuro? Existe uma inteligência que produziu um mapa gigantesco para nós. E vamos percursionar nesse mapa gigantesco. Para tudo que possamos nos perder ou por tudo que podemos nos achar. Então, a equação da vida é que traz o resultante e vemos, está claro, ou vamos discuti-la. Então podemos discutir se existe o espírito ou não. Podemos dizer que porque existe vida após a morte.
Se é verdade que vamos viver em outros planos, significa que este que se manifesta aqui, como sempre tratando, temos que haver a fidelidade de tudo que tratamos, e a fidelidade de tudo que tratamos, em primeiro lugar, quando todos estiverem juntos, todos nós, enaltecer o que é quimeras e de que é milagre. No campo disso, temos uma revelação brutal. Mas se nessa revelação brutal formos mais brutal ainda, e temos todas as justificativas do mundo para a brutalidade, e que tiramos a nossa cumplicidade, porque existem leis escritas dos homens nesta terra, distorcidos. Aí não somos mais nem cúmplices, e temos todas as justificativas na terra para onde estamos e vivemos. É cabal dizer para todos vós que isto significa que estamos paralisados. A não paralisia é sensibilidade, responsabilidade, cumplicidade. Isto chama-se sensibilidade. Isso denota para o espírito algo. E este espírito que algo quer dizer que existem espíritos que se apropriam e são apropriados de algo. Bússolas, que são apropriados de caminhar por todos os cantos e notar onde está a sensibilidade, a cumplicidade. E quando existe isso, existe algo. Este algo dentro de um mistério, que só desvendamos no próprio interior do mistério, que chegam para nós seres próprios, apropriados para isso. E que vão dizer assim: bens a Deus, filhos desta vida. Corresponsáveis, cúmplices de seus atos, de tudo que possa estar entre o trivial ou nada, ou o grande milagre que somos. Toda a ciência, ela percorre o efeito. Se um efeito vir da onde não é experimental, ela só pode partir do efeito de que é experimental. Toda a ciência. Mas existe uma ciência que diz que temos uma equação exata. E pela equação exata percorremos todas as outras eras, todas as outras. E a equação exata é mais assim. Então houve a capacidade de medir a distância entre o Sol e a Terra e de calcular a velocidade da luz. Depois desta equação exata, todas as outras foram formatadas, até dos automóveis que andam, até a eletricidade que aqui está, até toda a competência de todos aqueles aparelhos que se utilizam a grandes distâncias, por uma equação exata. Todas as outras se realizaram. E por uma equação exata de Einstein, dentro da relatividade, todas elas também se acompanharam de tal modo que no interior de todos os aparelhos está a equação exata de Einstein. Então o precursor daquele aqui que se manifesta não é morador de alguma nuvem, é morador de todos, de todas as fatias do percurso humano, seja aqui ou depois, dos mais escuros aos mais claros. E a fidelidade deste portal de edificação, tratar com todos nós isto, significa que junto com a fidelidade, então, estou corresponsável com o meu ato. Isto vale para o Espírito. E aquilo que carrega e vale para o Espírito, vale na potência acumulada em nós. Quero passar isso para todos nós. O contrário disto é o contrário. A cumplicidade desses bilhões de seres que aqui estão na Terra, entre aquilo que é devastador e entre aquilo que possa ampliar e esclarecer. Isto vale para o Espírito. Então estou falando uma confidência para todos vós.
Põe em vossas carteiras o que vale para o espírito. Fazermos à toa neste mundo, fazermos quimeras neste mundo, quer dizer que somos irresponsáveis. E que teremos a cumplicidade através de leis sujas que existem. Isto chama-se revelação. Isso não quer dizer que temos um acompanhado daqui, formatado, e que vão estudar para depois tratarmos. Por uma equação exata, as outras ficam exatas. Por uma equação que não fecha, todas não fecham. Então a ciência do espírito traz assim uma equação exata que promova a capacidade da redenção de Deus em nós. Ela se multiplica em outra equação, e tudo vai ficando mais sensível, corresponsável, justo. E procurando a lei de que não está distorcida, porque se procurarmos a lei que não está distorcida, ficamos distorcidos, entrelaçados que é distorcido, e para depois desmanchar o nó. Então isso que estamos tratando aqui, do sentido e direção, não tem um demarque ético, moral, religioso. Tratamos da verdade, já que todos os tratados éticos, morais e religiosos estão distorcidos a tal ponto de que o ético, do que era, agora é outro ético. Do que era moral, agora é outro moral. Então existe um ético e um moral, aquilo que está mais próximo da verdade. E um ético e moral que está próximo das quimeras do mundo, que nos tornou não cúmplices. Estamos livres. Livres do quê? Então existe essa equação exata que passa para todos nós. A capacidade que temos de estar enganado, ou de estar mais próximo do que não é enganado, daquilo que é original, está na capacidade que tenhamos a redenção divina potencializada em nós. Isto é uma equação. Emoldurando assim esta equação, quanto mais distante, e quanto mais esta equação estiver com menos potência divina em nós, mais desencanto, mais arrogância, mais a capacidade que temos de dizer que nós mesmos nos provemos e realizamos e fazemos, mais o açoite da agonia, mais o açoite de tudo. Mas temos um mundo externo que nos dá tudo. Esta equação, mas sempre trataremos dela. Então na próxima vez que tomarmos todos nós juntos, outra vez trataremos disso. Porque como podemos terminar algo que nem começou? E tratamos que aqui é um reino do quinto elemento. Já que a potência que é resguardada permite uma quintessenciação, algo mais sutil. E o quinto elemento, então não é uma quinta dimensão, que por acaso pode ser. É um quinto elemento. Depois dos 4 elementos principais que todos sabem nesta Terra. Este quinto elemento é um manancial maior do que todos os mananciais possíveis, porque ele não abrange só este planeta, ele abrange todos os planetas. E que aqui denominamos e tratamos como paz viva e ativa. Então, quando já souberem literaturas, muitas literaturas, e que numa grande evidência, numa grande visão, veio um ser, e o aparato dele, as roupas eram lindas, as vestes eram lindas, brancas, lindíssimas, brilhavam. Então, todos os alfaiates deste quinto elemento e moradores utilizam este quinto elemento para o que quiserem: vestimentas, mobiliário, e com consciência absoluta do que possam
Isso quer dizer que sai deste lugar. O homem, a natureza humana teve uma queda. E a queda é onde estamos, tanto encarnados como desencarnados, caminhando, utilizando os recursos de onde estão. Eles que são milagrosos tanto quanto este. Então manusear a terra é um milagre. Então se forem morar em outro planeta, em algo muito mais distante do que este, contareis isto. Manuseamos a terra. Terra é um elemento que existia lá. Existe algo que percorria, que denominávamos água. E esta água estava em tudo o que é possível da vida que se manifestava num tipo de vida. Que era capaz muito mais do que um mineral estar estacionado. Poderiam estar em movimento. Tinha tudo isto lá. Será que tinha mesmo? Tinha algo que se alimentava do carbono e fazia fogo. Ele era capaz de devastar o organismo, todos os organismos, mas no tamanho exato ele sustentava a vida. E todos que tinham vida tinham por volta de 36 graus de fogo. E tinha algo muito intrigante, o ar. E o ar era tão intrigante que tínhamos a capacidade desde o princípio de existir lá onde todos somos encarnados, de entrar entre nossas narinas e tirarmos e colocávamos, tão trivial. No primeiro fôlego a vida se fez e nos manifestaram como encarnados nesta terra. Trivial ou é um milagre? Então, Abigail, que aqui está entre nós, quero traduzir apenas que portal de edificação dentro de uma voz. Faça do trivial e indique que possa ser um milagre. Porque há uma equação. Se não o milagre não existir no trivial, ele não existe em nada. E tudo que vamos manusear e produzir também é nada. Veio da quimeras, a quimeras que produz a quimeras, que produz outras quimeras. E se for um milagre? Que produzimos outro milagre, produzimos outro milagre. E que quando despertamos ou quando dormimos, e recepcionamos a vida. E esta contenção nos faz sôfregos dela. Sempre querendo acrescentar que Abigail faz parte de uma ordem tão antiga desta terra, do tamanho do civilizatório ou mais, porque havia seres, antes de reencarnarem nesta terra, que já faziam parte desta ordem, manifestavam nesta terra, de todos encarnados, e todos tratam assim, como uma linha branca, a fraternidade branca. E a fraternidade branca, lá na origem, no princípio, articula o verbo. E o verbo, junto com a potência de Deus, pode manifestar o que quiser. Isto é muito simples. E a própria simplicidade diz o quanto estamos pobres da natureza divina em nós, que é articulada ao verbo, pode manifestar tudo o que quisermos. Então o grande maioral de tudo isto é Cristo. Manifestou o verbo, articular com a potência divina máxima em si mesmo. E ficou o Cristo. E este Cristo disse, todos vós são como este Jesus que veio para esta terra, faz parte da natureza humana, não sobre-humana. Então, a potência de vós é na magnitude disto. Sabeis disto? O que tira isto? E do que tira em nós esse Cristo, de que podemos ter artífice de justificarmos que não nascemos para ser Cristo. Sabe quantas justificativas podemos ter? Milhares.
mas não é justo perante o Espírito, nem escutado pelo Espírito. Temos a cumplicidade coletiva do esquecimento. Somos cúmplices. Todos esses bilhões de seres que reinam nesta terra, cúmplices do esquecimento de que tratamos. Quando isto, dentro da sensibilidade disto, e dentro da capacidade da sensibilidade do grande sentimento, isto vale esmeraldas, vale diamante. E diamantes que, quando percussionarmos de uma vida para outra, e precisamos ter passagens, esse diamante, e quando entregamos para os guardiões das passagens, olha, aqui está o diamante, passa. Então tudo isto, filhos desta vida como todos nós, aquilo que se manifesta aqui, não se manifesta aqui na persuasão de que existe algo superior diante de todos nós. Não há superioridade entre nós. Somos guardiões eternos da vida enquanto a vida se manifestar em nós. E quanto isto, todos são iguais. O que diferencia um ser do outro ser é a capacidade de que podemos ser muito ricos externamente e fazermos dos outros pobres. O quinhão disto, do que vale para nós, é a capacidade de reter esses diamantes. Apenas isto. Nem que se levássemos este planeta externamente todinho para uma passagem, não passaríamos. Então, algo no cumprimento do primeiro estágio, o primeiro estágio sempre será este: enaltecer aquilo que virou quimeras. E principiamos no sentido de direção. No sentido de direção, sabeis onde está. À esquerda, à direita, na profundidade ou na frente, tudo isto é sentido de direção. Se não saberiam se é frente ou atrás, se é à esquerda ou à direita. Então, que isto é uma equação tão simples, que quando saí, como o que aconteceu, que virou quimeras algo, que se não tivesse, estaria a esmo neste mundo. Ou alguém que encontrasse na rua, conheço vós, e levasse para casa. Este é um ensejo. O que procede neste ensejo, que aqui reinamos juntos, é que temos algo muito simples, que a própria vida de todos diz. Nós temos rito de passagem. Um rito de passagem quer dizer que existe algo de tão importância que não volta para ser outro, sempre será decorrente. Então todas as vezes daremos o exemplo de um feto que está nascendo, ele não volta. Para voltar estará morto. Ele só tem algo neste rito de passagem. Respira. É um rito de passagem. Um rito de passagem é quando dentro de uma potência divina podemos realizar a concepção. É um rito de passagem. Depois, falando de ritos de passagem, o rito de passagem é quando dentro da lei, uma lei inconcebível, vamos ter uma passagem entre esta vida coletiva que todos conhecem para uma passagem outra. Isto é um rito de passagem. Ninguém pode alterar isto. Neste rito de passagem da morte, existem os seres nesta terra, inclusa essa grande fraternidade branca, que a totalidade da sensibilidade era tão absoluta e total, que podiam fazer a passagem totalmente e desaparecer desta terra, mas conta-se nos dedos.
Então, no rito de passagem que tratamos agora, existe uma lei, existe uma porta, existe uma porta que está fechada, e ela tem uma chave especial, que só quem contém essa chave pode abri-la. E essa passagem significa onde temos a sensibilidade máxima de sentir direção e saber que tem uma porta que precisamos passar para retornar para casa. Significa que quando, dentro desse rito de passagem fundamental e primeiro, existe uma exigência, estar em presença. Só um parênteses. Já encontraram lá fora alguém em presença? A discutibilidade absoluta. As noções dos pensamentos, dos sentimentos são absolutas. Presença quer dizer que o máximo que podemos de nossa totalidade está no ato. Então, dentro da lei maior, aqui entra apenas em presença. Quando a presença reina, temos uma chave, colocamos e abre uma porta. Uma porta secreta apenas para aqueles que reconheceram que todas suas atenções são mundanas e de que o mundo os consome, de cima para baixo, de baixo para cima. O mundo é o dono, a presença desaparece. E estando em presença, existe uma dinâmica natural e simples, mais simples que possa existir. Quando estamos em presença, a estadia da presença e da totalidade da presença traz um descanso total, vivo. Não um descanso morto de um esgotamento externo deste grande mundo. Um descanso tão grande que agora, como se há 1000 anos estivéssemos aguardando. Quando está este descanso, e em si mesmo se descanso, nessa totalidade, temos um impulso natural. Mas antes deste impulso natural, exemplificar o que é descanso. Quando estamos num cansaço absoluto e total, que este mundo nunca deixa, sempre tem um assento, sempre tem um leito, sempre tem alguém que nos dê um prato de comida, sempre daquele que nos protege do frio. Quando o descanso, quando o cansaço é gigantesco, imenso, como se tivéssemos a capacidade de não sentar em pé. Depois abre-se esta porta e alguém nos dá uma cadeira, um assento. Sabe o que acontece? Aquele descanso é o maior descanso que pedimos na vida. É tudo nosso tesouro, total. Quando nesse descanso estamos sentados, e nesse descanso, sabe o que acontece naturalmente? Num rito de passagem, num impulso? Temos uma gratidão do mesmo tamanho. E se discutirmos se havia Deus Todo-Poderoso, e faz alguns dias, naquele momento ele olha para cima e fala, entra em estado de gratidão. Meu Deus, meu Pai, que gratidão. Quando acontece a totalidade dessa gratidão, num puxo de mais um rito de passagem, entramos em oração. Não precisamos nos ajoelhar, não precisamos nenhum comportamento, entramos em oração, um júbilo. A oração significa que estamos num elo, e que este elo da criação, num dos pontos mais sagrados que temos, significa a fé. O contato mais próximo que temos do vivente com o Criador. Entramos em oração. Então, como lá longe disso que nós tratamos, em todos os fios do mundo podemos orar.
Se vamos orar, a oração não acontece. E estamos em oração, sem nenhum esforço. Quando a oração acontece, algo extraordinário, mas que é muito simples, porque o extraordinário é simples. Concatenamos em espírito profundamente num dos pontos de fé. E estamos num recinto onde outros seres concatenados a esta fé, que diz respeito a cada um de vós aqui, porque todos têm 1, 2, 3. Ou se não tem algo que é para vós virá. E estaremos apostos, orando. E tudo aquilo que nos inflige, que nos mata, que nos traz a insensibilidade, tudo aquilo que nos traz, tudo que é o divisor de água dentro do que podemos recepcionar do Espírito, já que o Espírito não reina mais. Então estamos prontos para receber todos vós, todos nós, Abigail e todos que estão aqui, em um auditório com milhares de seres, e muitos deles estão vindo para esta terra, recepcionar o que é direito absoluto de cada um, porque estás pronto para recepcionar das dores mais profundas, das camadas mais profundas, das chagas mais aparentes, das fomes e necessidades maiores que possam existir. Então pode ser um ser caminhante de muitas vidas. Pode ser alguém bem próximo, como tem em vossa vida, e de que está num estado possível disto, está aqui, de fato. E que estava em desesperado, para entregar algo para nós. Todos vós têm algo muito especial nesta vida. E se fosse o contrário, estivesse querendo entregar algo para que é muito especial em vossa vida, pelo Espírito, pela natureza, pela confecção, todos vós, e tivesse esta oportunidade de alguém que estivesse aposto por receber, e entregaria, e entraria numa comoção simples. Então recepcione, nós todos. A Abigail está recepcionando também. Não tem ninguém que não precise recepcionar algo. Até mesmo Cristo. A revelação que se recepcionar é simples. Não é um contexto complexo de hábitos, de técnicas, de comportamento. Um hábito simples. Então, há 5.000 anos este recepcionar é idêntico agora. Há 5.000 anos a presença é exatamente igual, porque dentro da natureza humana nós temos essas entradas. Então todos estão aquilo que recepciona e aquilo que entrega. Um rito de passagem que ultrapassa todos os limites da capacidade humana de conceber. A consagração. Então, quando Cristo demonstrou a consagração, ele disse, e sabia disto, que ultrapassava até a capacidade do Cristo de saber. Era maior, mais sensível possível. Consagração.
Então nós, aos milhares aqui, a consagração é um efetivo, é uma prova viva de que as quimeras em nós reveladas, surge a possibilidade de tudo que tratamos e desse retorno, se as quimeras nós damos todo o empenho de toda a potência divina em nós por todas as quimeras, então ficamos quimeras. Que esta paz viva e ativa, que faz parte deste quinto elemento, deste reino, tão simples, absolutamente simples, que temos todos os direitos sobre ele, desde que tenhamos a simplicidade suficiente, nos engolfa quando estiverem um pouquinho distante, e qualquer próximo do próximo que estiver convosco, mesmo sendo próximo, esses próximos que estão aqui, bate no ombro de cada um e diz: que coisa abençoada de eu ter sentido direção. Eu sei onde é a minha casa. Então, na sensibilidade máxima, saibam que a vossa casa tem uma casa que é muito maior do que a vossa casa. Para todos nós. Mas digo, e tenho humildade para isto, escolham cada um de vós na saída e use o verbo, articule o verbo: bendito seja o que sei deste milagre do sentido de direção, que para mim era quimeras e nunca mais vai ser. Bendito seja que possam sair lentamente, e existem outros recintos que possam se assentar se o quiser, como queiram, para encerrarmos nosso próximo rito de passagem. Bendito seja. Que assim seja.